Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós meditaremos sobre o Salmo 46 e sobre o seguinte tema: quem de fato está no controle da nossa vida? Nós vamos orar e logo após a oração nós cantaremos e louvaremos o Senhor com o hino 155, Castelo Forte. Pai Celestial, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, opere em nós com a Tua graça, com o Teu poder, aclare a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que compreendamos a Tua vontade, Teu poder e o propósito do Senhor para a nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados, quem está de fato no controle e no comando da sua vida? Quem está no controle da nossa vida? Conta-se que um menino estava sozinho na sala de embarque do aeroporto, aguardando o seu voo. Quando começou o embarque, ele foi conduzido à frente da fila para entrar e ocupar um lugar antes dos adultos. O menino foi logo se assentando e abrindo a sua mochila, onde tirou uma revista e ele passou a colorir. Quando começou o voo e de repente veio uma grande turbulência, aquela criança continuava pacientemente, calmamente a colorir ali as figuras daquela revista. E a atitude daquela criança chamou a atenção das pessoas ali. De repente, uma senhora perguntou àquela criança: você não está preocupado? Você não está com medo? A criança, naturalmente, ela olhou nos olhos daquela senhora e disse: não estou com medo. E eu não estou apavorado, porque eu sei quem está no comando do avião. O comandante do avião é o meu Pai. Com esta ilustração, nós podemos então refletir quem de fato está no comando da nossa vida. O salmista aqui no Salmo 46, de fato nos leva a refletir sobre este aspecto. O que nós podemos aprender neste salmo? Em primeiro lugar, é preciso que nós saibamos quem é o Senhor, para que nós possamos então compreender e entender que Ele de fato é o Senhor. No versículo 1, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã. Portanto, é importante nós compreendermos quem é o Senhor. E quando nós entendemos quem é o Senhor, de fato e de verdade, o nosso coração pode descansar. Podemos acalmar o nosso coração, nossa alma pode descansar segura, ciente de que Ele é o Senhor, que governa os céus, que governa a terra, que governa os mares. Ele é aquele que governa a vida do seu povo. Você de fato sabe quem é o Senhor? Você já descobriu quem é Deus na sua vida? Você tem experimentado uma intimidade com Ele? Você tem experimentado a palavra dEle no seu coração? Se você ainda não tem conhecido, se você ainda não conhece quem é de fato Deus, eu quero te convidar então a conhecê-lo. Em segundo lugar, é necessário que saibamos o que Deus faz. O que Deus faz? Como Ele age, como Ele opera? O salmista aqui diz: bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras que o Senhor efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo.
quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Importante a gente saber o que Deus faz. Ele é aquele que governa as nações. Ele é aquele que governa a terra. Ele é aquele que tem o seu domínio até os confins do mundo. Ele é aquele que tem o controle total. Portanto, quando nós sabemos o que Deus faz, quando nós conhecemos o seu poder, então podemos também descansar, podemos confiar, podemos compreender que Ele está conosco e nada do que venha nos acontecer pode de fato nos atingir sem que o propósito dele, sem que o governo dele, sem que a vontade dele seja feita na nossa vida. Nós vimos isto, um exemplo muito claro na vida dos amigos de Daniel. Quando eles foram pressionados, intimados a adorar aquela estátua que o rei Nabucodonosor havia construído. Então eles se recusaram, eles não adoraram aquela imagem, porque além de conhecer quem era o Deus deles, eles também sabiam o que o Deus deles era poderoso para fazer. E eles então puderam dizer, frente a frente com o rei, olhando nos olhos do rei, eles puderam dizer: se o nosso Deus quiser nos salvar, ó rei, ele nos salvará. Contudo, nós não adoraremos a sua imagem. Amados, é muito importante nós sabermos quem é o nosso Deus, mas também é de total importância saber o que ele faz. E, por último, o salmista nos apresenta aqui o que é necessário fazermos. Qual é a parte que nos cabe? O salmista, então, diz aqui: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O verbo aquietar aqui é imperativo, ou seja, eu não tenho uma opção de me aquietar. Eu não sou convidado a simplesmente a ter uma consciência de me aquietar. Não, é uma ordem. O Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ou seja, Ele é aquele que governa as nações. Ele é aquele que governa toda a terra. Ele é o Senhor dos exércitos, ou seja, o Deus que criou o sol, a lua, as estrelas e todos os astros. O Deus que governa o seu povo. Ele está conosco. Ele é o nosso refúgio. Portanto, diante desta reflexão, quem está no controle da nossa vida? Eu quero te convidar a refletir sobre isso. Vivemos um tempo difícil e uma coisa nós sabemos: Deus está no controle de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, porque os teus filhos e filhas podem descansar seguros, sabendo que o Senhor está no controle de suas vidas, que o Senhor está no controle da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.